Quando a gente olha para um panorama tão ruim do nosso mundo e percebendo não só o aspecto econômico, mas político e geopolítico, a gente aguarda de uma forma assim, com grande expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus para o ano na nossa igreja vai ser essa: venha o teu reino. Nós queremos que o reino do Senhor Jesus venha, se estabeleça, se concretize aqui neste lugar. Essa é a tônica do nosso tema do ano de 2026. Nós fomos confrontados agora em janeiro sobre esta palavra: que reino que você está buscando? Qual? Quais são as prioridades que você tem? Porque as prioridades vão revelar os valores que você tem. E nós temos que optar por esse reino tão maravilhoso que é aguardado em Cristo Jesus. Agora, por mês de fevereiro, nós vamos trabalhar o reino de Deus é. Repita comigo: o reino de Deus é. E serão 3 abordagens nesse mês. Nós vamos falar do reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria e o reino de Deus é paz. Vamos dizer comigo: o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Hoje nós vamos começar com o reino de Deus é justiça. E a base da nossa reflexão nessas 3 mensagens serão em Romanos 14:17. É apenas um versículo. Eu creio que você vai conseguir decorar esse versículo, que ele é tão simples, tão fácil. Você pode depois grifar na sua Bíblia, fazer a destaque aí no seu smartphone e no seu tablet. O texto bíblico diz o seguinte, vamos juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pai, diante desta palavra nós queremos pensar nesta noite sobre esse reino que se manifesta nessas 3 virtudes, e que hoje a gente possa entender a virtude da justiça que governa, que fundamenta o teu reino. Nós pedimos assim no nome do Senhor Jesus, amém. Vocês sabiam que não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma? Como é que ela foi fundada? Interessante, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, em Atos 2 está registrado isso, afluiu para Jerusalém gente de todas as nações, e estavam algumas pessoas lá procedentes de Roma. Então possivelmente quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, vidas foram impactadas, inclusive aqueles prosélitos romanos que estavam em Jerusalém, e foram alcançados, e eles voltaram para Roma. E lá então, os estudiosos dizem que não houve um apóstolo responsável pela fundação da igreja de Roma. Foi uma igreja que se cresceu organicamente. Pessoas que vieram impactadas pela palavra, fizeram grupos pequenos, começaram em células possivelmente, grupos nas casas, e logo se constituiu a igreja de Roma. Paulo escreve a carta falando do desejo dele de estar em Roma. E ele coloca isso logo no capítulo 1. E a carta à igreja de Roma é uma carta muito profunda, é uma carta muito doutrinária. É interessante que são 16 capítulos, e quando você pega os 11 primeiros capítulos, e todas as cartas de Paulo normalmente seguem esta métrica. A primeira parte doutrinária, teórica, e a segunda parte é a parte prática. E no capítulo de 12 em diante está a parte prática da carta à igreja de Roma. E justamente neste texto que lemos está na parte prática. Paulo não está tratando de um assunto muito sério em termos de fé cristã. Ele está trabalhando de um assunto secundário nessa reflexão dele, porque ele ouvira com certeza por pessoas que vieram de Roma e falaram: olha, Deus está fazendo isso lá em Roma. Nós temos irmãos nossos lá que estão trabalhando numa igreja, eles começaram essa igreja de forma orgânica e está sendo uma igreja forte, constituída, mas tem algumas situações preocupantes, porque nós temos 2 grupos na igreja de Roma: os gentios que foram convertidos ao evangelho e os judeus convertidos ao evangelho. E os judeus, eles são mais criteriosos com relação à questão da alimentação. Já os gentios não são tão assim. Então os judeus guardavam dias, comiam isto, comiam aquilo, mas os gentios eram mais liberais. Isso gerou um certo conflito. Então Paulo escreve esta carta para tentar explicar. Falou: olha, no reino dos céus a questão não é comida e bebida, a questão é a presença de Deus, é a justiça, a paz e a alegria. Essa é a síntese desse contexto para você se situar no que Paulo está dizendo nessa carta, especialmente nesse versículo.
Quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele diz assim: olha, pessoal, tem gente que vive a fé como se fosse uma dieta cristã. Isso pode, isso não pode. Crente faz isso, crente come aquilo. Foca em tudo que entra no prato. Essa é a ideia que Paulo está tentando combater, porque esse pessoal às vezes não vê a justiça no trato, não vê a paz nas relações e não vê também a alegria no viver. Então Paulo entra e diz: olha, o reino não é nada disso de comida e bebida, e não é o que você põe na mesa, mas é o que sai da vida. Tem gente que não bebe e não come, tudo bem, mas também não perdoa, não se alegra e não promove a paz. Então Paulo, esse é mais sério, esse é mais crítico, esse é mais crônico. Então quando o reino vira regra, a fé fica muito pesada. E foi esse tema que Jesus combateu dos escribas e fariseus. Vocês colocam um peso muito grande, não faz isso, não pode caminhar no sábado tanto, tal. Então é muito peso, porque quando o reino vira regra, a fé fica pesada. Mas quando o reino governa, aí a vida é transformada. Então Paulo está dizendo que o reino de Deus não é definido por regras externas. O reino se manifesta em valores internos, que são produzidos pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, que são justiça, alegria e paz. A justiça que mostra uma vida muito alinhada com Deus e com o próximo. A paz que é por causa do relacionamento restaurado e ausência de contendas. E a alegria que é um fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas capítulo 5. Então essa é a verdadeira espiritualidade. Então nós vamos nos ater hoje à virtude da justiça. O reino de Deus é justiça. Quando a gente fala sobre o reino de Deus é justiça, dois temas iniciais são preciso rememorar. Primeiro, reino, e segundo, justiça. O reino de Deus trata-se do governo soberano do Deus. Não é um lugar geograficamente definido, porque Deus está em todo lugar, mas é a presença de Deus sobre tudo que existe. E Cristo como centro e como rei de toda a criação e de todo o universo. É a realidade espiritual e cósmica. Por isso que a gente fala do universo visível e invisível. É a presença também, o reino de Deus se manifesta na presença ativa dele em toda a história. É a transformação do coração e transformação da criação. É a missão, o reino de Deus é a missão no mundo e não isolamento. Eu gosto muito de fazer incursões missionárias. No ano passado nós tivemos a Amazon Life. Está previsto acontecer agora dia 12 a 20 de junho. São 27 pessoas, profissionais, médicos, dentistas e pessoas que trabalham com música, com crianças. Nós desenvolvemos um projeto num barco e visitamos algumas comunidades. E é tão legal ver a missão, o reino de Deus no mundo alcançando as pessoas. Uma realidade que é firmada, o reino de Deus é isso, em valores. Valores como esses, a paz, a alegria e a justiça, mas também vivida em misericórdia, vivida em vida, revelada no amor, na simplicidade, na humildade, que são manifestas em Cristo Jesus, na fidelidade, na compaixão, na integridade, comunhão e esperança. Portanto, você que representa o reino de Deus, quando você está no mundo manifestando essas virtudes, você está sob o reino de Deus. Agora, importante entender a relação do reino e a igreja. Quem é maior? O reino ou a igreja? Vocês se recordam que na matemática a gente tinha dois símbolos: o está contido e o contém? Lembra que vocês estudavam isso? Então, o reino está contido na igreja ou a igreja está contida no reino? O reino contém a igreja ou a igreja contém o reino? O que você acha? O reino é maior que a igreja. A igreja está contida no reino. O reino contém a igreja. Então é preciso você entender essa relação entre reino e igreja. O reino é representado por esta igreja, que é o povo de Deus espalhado no mundo. A igreja é esse sinal do reino no mundo. Aqui a gente tem que se portar a visão diplomática nas relações do mundo, nas relações diplomáticas entre nações. Nós temos em Brasília, por exemplo, várias embaixadas. E quando você entra na embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília, aquele solo não é solo brasileiro, é solo americano. Porque aquela embaixada representa o governo, representa o Estado, o outro país. Aqui, como reino de Deus, como igreja, vocês são a embaixada desse reino. Então você, onde está, você é um representante do reino de Deus. Portanto, é séria essa informação e essa relação da importância da igreja. Você, como igreja, é embaixador do reino de Deus. Você é sinal no mundo do reino de Deus. E o reino atua além desses limites visíveis da igreja, porque Deus age no mundo mesmo onde a igreja não existe.
E Jesus está no centro dessa relação entre reino e igreja. Por isso que ele chega. Está próximo o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Em Cristo Jesus o reino veio. Agora o outro conceito, além do reino, é o conceito de justiça. E esse símbolo é muito bonito, é muito importante, porque a justiça é a balança equilibrada. Quando há peso na balança, é o juízo sendo instalado. E é importante também olhar para a história algumas definições e conceituações sobre justiça. Por exemplo, Platão diz: justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Também tem outro filósofo, Aristóteles: a justiça é a virtude perfeita, porque é a prática da virtude para com o outro. E o terceiro, que é Tomás de Aquino: a justiça é constante, firme vontade de dar a cada um que lhe é devido. Há uma similaridade no conceito desses três personagens, do Platão, do Aristóteles e de Tomás de Aquino, que volta de dar ao outro o que é devido. Isso para eles é justiça. Martin Luther King, que foi um grande estadista na América, ele diz que a verdadeira paz não é apenas a ausência de tensão, é a presença da justiça. Essa é a verdadeira paz. E a gente teria vários conceitos. Um conceito mais técnico do âmbito jurídico, que tem muitas pessoas aqui voltadas para a área do direito. Eu queria lembrar um conceito técnico. Justiça é o princípio que estabelece e preserva a ordem correta das relações, garantindo que cada pessoa receba o que lhe é devido. Novamente, uma similaridade com os grandes personagens da história, de forma reta, imparcial e proporcional em vista do bem comum. Então, a justiça é uma marca visível do reino de Deus no mundo. Então, onde o reino de Deus está, a justiça está presente. Onde o reino de Deus está governando, a justiça está ali. E eu quero destacar 5 dimensões dessa justiça. Vamos começar com a justiça distorcida. Há um contraste entre a justiça do reino de Deus e a justiça do mundo. E a gente vai perceber isso. Por que diria distorcida? Porque num primeiro momento nós temos um conceito muito romantizado da justiça. Nós cremos e até esperamos uma justiça em que existem absolutos e não relativos. Nós esperamos uma justiça de retidão, de honestidade, de imparcialidade, de integridade, de coisas verdadeiras, de coerência, de responsabilidade, de estabilidade, de transparência. A gente pensa numa justiça assim, justa e confiável. Mas não é isso que a gente vê. Não é assim na vida real. O cenário é decepcionante, por incrível que pareça, porque a justiça desse mundo, ela é distorcida, ela é embaçada, ela é desvirtuada, corrompida, promíscua, ela é deturpada, pervertida, ela é torcida, maculada, ela é negociada, contaminada, relativizada e desacreditada. Assim é a justiça. E a gente vai mostrar isso, que não é um problema só do mundo moderno, é um problema histórico. Desde o Velho Testamento nós vamos ver isso. Então, nessa justiça distorcida, cansada, vendida, promíscua, conivente e parcial, a corrupção é normalizada e a injustiça é recorrente, e a impunidade provoca descrença, a ponto de muitos perguntarem: onde está a justiça? Eu não acredito na justiça. Assim está a maioria das pessoas. Há uma descrição de uma justiça distorcida quando, primeiro, a lei vale para uns e não para os outros. Quem tem poder, dinheiro e influência costuma sair ileso. Essa é a justiça distorcida. O segundo aspecto é que o processo importa mais que a verdade. Exemplo do nosso país. Tudo era verdadeiro, porém o rito, o processo foi mal conduzido. Então cancelou tudo e a verdade foi para o saco. Desculpa a expressão. A justiça distorcida, o processo é mais importante do que a verdade. Terceiro, na justiça distorcida há 2 pesos e 2 medidas, ou seja, o mesmo erro recebe julgamentos diferentes, dependendo de quem cometeu. Ela é tendenciosa, o errado vira aceitável, a lei vira arma. Em vez da lei proteger, a lei é usada para perseguir, para calar ou para favorecer interesses. Isso é justiça distorcida. Ninguém é responsável, cada um empurra a culpa para o sistema e ninguém resolve, só cumprir ordens. Eu chamo isso aqui de obediência burra, que acontece em todas as esferas de repartições, inclusive na sociedade e no meio das autoridades. Eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas eu sou por ordens.
Meu amigo, é importante que você aprenda a discernir. Você não pode ser assim tão obtuso e uma obediência tão burra que você não avalia. Eu sempre conto uma história que um dia na nossa empresa o chefe disse assim: olha, vai ser assim, assim, assim. E eu e outro colega falamos: mas chefe, isso não vai dar certo, porque tem muitos processos para a gente estudar e temos que atender cliente lá na frente, não vai dar certo. E ele virou para nós: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim, senhor, nós fizemos isso. Mas nós questionamos, a nossa obediência não era burra, e nós questionamos com ele, e fizemos como ele pediu, porque ele é chefe, ele manda. 2 dias depois ele falou: olha, vamos fazer como vocês tinham dito, porque eu percebi que não vai dar certo. Então não tenha medo, se é alguma coisa incoerente que você está percebendo, de contestar de forma diplomática, de forma sadia trabalhar. Então a justiça distorcida, ela tem esse problema, só cumprir ordens, não é assim. A justiça distorcida, o ser humano fica em segundo plano. A pessoa vira número, processo, estatística. A dor considerável vira detalhe. Exemplo dos nossos dias aqui. Quer um? O cão orelha e o Banco Master. Qual gerou mais repercussão? Qual gerou comoção nacional? O Banco Master e todo o problema que teve lá, que é gravíssimo e que lesou um monte de gente? Ou o cão orelha lá de Florianópolis? Essa é a ideia, em que as pessoas não dão importância para a vida humana, para o ser humano. Talvez o animal, eu não estou dizendo que tem que ter maltratos, a gente não concorda com isso, mas só para vocês perceberem o nível que a nossa sociedade está de corrupção, de permissividade na questão do distorção da justiça. E a injustiça, na justiça distorcida, a injustiça se torna normal. É tranquilo, as pessoas já esperam que a justiça falhe, é assim mesmo. Então na justiça distorcida, a lei existe, mas a justiça não chega. Pois bem, isso não é só institucional, do fórum, isso não é dos tribunais, isto é alastrado, está entranhado na sociedade humana. Que sociedade que nós estamos nos tornando? Isso é terrível. Mas a Bíblia tinha razão, porque o Senhor já advertiu o seu povo sobre o risco que a justiça corria. Êxodo 23:8. Também não aceitará suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Era a palavra para o povo de Israel. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deuteronômio 16:18. Olha a advertência: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas a herança na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor já advertira, porque há uma tendência muito grande das pessoas se perverterem, se prostituírem com a injustiça, com a justiça distorcida. Davi, ele faz uma exclamação que depois Paulo vai repetir: todos se extraviaram. Então não é só problema do tribunal, não é só problema das esferas jurídicas, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E aí Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele também diz: não há um justo sequer. Então esse problema da justiça não é só do aspecto jurídico, institucional, é nosso, é da vida humana. A injustiça se normalizou entre os homens, e não foi por falta de aviso, não foi por falta de advertência, mas foi por descuido, por desobediência, por negligência, por falta de atenção, por um coração corrompido. E aí o que aconteceu? Desencadeou um vexame na história, porque aí Deus vai levantar profetas para chegar e denunciar o pecado no meio jurídico. Olha só o que o profeta Salomão, ou que o rei Salomão declara em Provérbios 16:23. O ímpio aceita suborno às ocultas para perverter as veredas da justiça. Parece que ele está falando dos nossos dias. O profeta Isaías se levanta dizendo assim: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. E assim os profetas Ezequiel, Amós, Miqueias e Abacuque diz: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo e a justiça é torcida. Essa é a justiça distorcida, que não começou de hoje, já é antiga.
Mas tem uma segunda dimensão da justiça, que é a justiça fundamentada. Agora nós vamos sair dessa justiça do mundo, que contrasta com a justiça do reino, e entrarmos mais efetivamente na justiça do reino. O que é a justiça fundamentada? A base da justiça do reino de Deus é o próprio Deus. A Bíblia diz assim que justiça e juízo são a base do trono de Deus, são o fundamento do trono de Deus. E aqui tem duas coisas que são importantes lembrar. Primeiro, o Deus justo que nós temos. Me recordo que na minha adolescência eu participava de um coral na IPI Tucuruvi, São Paulo, e a gente cantava uma canção que dizia assim: justo é Senhor em teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo é Senhor. Eis perto estás de todos os que te invocam, de todos os que te invocam em verdade. Então, naquele conceito de um Deus justo, veio desde a minha infância, sabendo que esse Deus não falha, Ele não titubeia, Ele não é um Deus parcial, Ele é um Deus íntegro e reto, imutável, soberano. Ele é justo e Ele age sempre corretamente, não há favoritismo para o Senhor, não há corrupção ou erro. Seus juízos são retos, mesmo quando não os compreendemos. Mas também não é o Deus apenas justo, mas é o Deus da justiça. E é isso que a Bíblia também diz, porque se o Deus justo, nós estamos falando de quem Ele é, mas o Deus da justiça, nós estamos falando do que Ele faz. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor é Deus de justiça, Isaías 30:18. E como Deus da justiça, Ele intervém para estabelecer a justiça, Ele defende o oprimido, Ele julga a injustiça, Ele responsabiliza os poderosos, Ele protege o vulnerável, o órfão, o viúvo, o estrangeiro. Ele é aquele que confronta os sistemas injustos. Ah, mas eu não vejo isso acontecendo. Calma, vocês vão ver isso. Pode olhar para a história. Onde é que está os faraós do Egito? Onde é que estão os faraós do Egito? Onde é que estão os imperadores da Pérsia? Onde é que estão os imperadores da Babilônia? Onde é que estão? E você começa a olhar para a história. Calma, porque a justiça do Senhor virá. Um dos nomes de Deus que eu acho muito lindo é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Eu sei que a gente gosta do Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura, mas irmãos, nós precisamos clamar no mundo moderno: Jeová Tsidkenu, o Jeová que é a nossa justiça. E a justiça é esse fundamento do trono de Deus, porque olha só o Salmo 89:14: justiça e direito são a base, são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então a justiça, ela é embasada, ela é sustentada, ancorada, enraizada e fundamentada no próprio Deus. Então a justiça não é invenção humana, ela emana, brota, flui de Deus. Justiça distorcida, justiça fundamentada. Terceiro lugar, a terceira dimensão, a justiça conjugada. E o que eu queria dizer para vocês é que junto com a justiça sempre vão aparecer outras virtudes atreladas a ela. E eu quero, vocês viram no texto de Romanos 14:17, 3: justiça, alegria e paz. Então junto com a justiça aparecem outras virtudes. E se você for fazer uma pesquisa na Bíblia, você vai encontrar algumas delas. A justiça diz respeito ao padrão moral, ao que é reto, correto, o que é certo. Você está respondendo, é a justiça. Essa é a ideia. Agora, quais são as virtudes atreladas? Primeiro, o direito. No texto que a gente olhou, no Salmo 89, diz justiça e direito. Então, há um atrelamento entre justiça e direito. Porque se a justiça é o que é certo, o direito é como é que é isto aplicado, como é que a justiça é aplicado. Enquanto a justiça é o princípio, o direito é a execução desse princípio. A justiça define o que é certo e o direito organiza como isso será praticado. Terceira palavra atrelada com justiça, o juízo. O juízo é o ato de julgar. Então, se eu tenho a justiça, se eu tenho o direito, quando eu julgo, qual é a decisão que será tomada? Nós estamos falando de juízo. Então a justiça é o critério, o juízo é a decisão. A justiça é o que é certo, o direito é como a justiça é aplicada e o juízo é a decisão. Interessante que numa justiça sem juízo se torna mero discurso. Num direito sem justiça se transforma em burocracia vazia. E também um juízo sem justiça resulta num puro autoritarismo, quando o juízo acontece sem justiça. Isso que acontece nos países de ditadores. Existe juízo e não tem justiça. Aconteceu na Venezuela, vocês sabem disso.
Todo o tribunal era comprado. E não estamos muito distantes do nosso país. Oremos para que a justiça seja aplicada nessa nação. Mas outras virtudes atreladas com a justiça: paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, porque a justiça gera paz e alegria é um sentimento natural resultante de um ambiente de justiça e paz. Você imagina viver num reino, num mundo em que a justiça e a paz se estabelecem. Cara, não tem mundo melhor, menor mundo dos sonhos que a gente quer, um mundo de alegria e de usufruir. Outra conjugação com a justiça. Texto de Salmo 98 diz: julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A palavra equidade significa imparcialidade. Essa conjugação é muito importante porque a justiça tem que ser imparcial. Mas olha que curioso, a justiça também está atrelada com uma palavra religiosa, com a santidade. Quando a gente olha lá em Isaías 5,16, diz assim: Deus o santo é santificado em justiça. Onde há vínculo entre justiça e santidade? A santidade, ela é traduzida na vida prática por atos e ações suas e minhas justos. Uma vida santa, ela pratica a justiça, essa é a ideia. Então a santidade estabelece o padrão e a justiça aplica esse padrão na vida real. Uma pessoa santa, ela é justa. Agora, outra conjugação: verdade, justiça e verdade. A verdade pavimenta, fundamenta a justiça. Isaías disse nesse texto, olha que fantástico, leia comigo: vamos juntos? A justiça se pôs, porque a verdade anda pelas praças, e a retidão não pode entrar. Vocês percebem as palavras? Justiça, direito, verdade e retidão. Então a verdade aqui fundamenta a justiça. Isaías mostra que quando a verdade cai, a justiça se afasta, o direito falha e a sociedade apodrece ou adoece. A crise da justiça começa com a crise da verdade. Então por isso que eu disse que esse problema não é institucional, é um problema entranhado na vida comunitária, você e minha. Como você se importa nos seus negócios. É muito vergonhoso, Paulo já disse isso, o fato de ter demanda entre vocês cristãos já é vergonhoso. Agora chegar dois cristãos, membros da mesma igreja, levar essa causa para o tribunal, é mais vergonhoso ainda. É isso que Paulo está dizendo. Então, meu amigo, trabalhe com a verdade. Na vida do cristão, a justiça e a verdade caminham juntas como proteção espiritual. Por isso que Paulo, falando da armadura do crente, diz: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Justiça e verdade. Falando em verdade, ela sempre vem à tona. Se não neste mundo, mas um dia ela virá. Vocês viram o caso do poder que envolve o milionário Jeffrey Epstein e um monte de celebridades? Isso aí está girando, está um rebu, como diria a linguagem popular, na gíria popular paulistana. Por quê? Porque vieram coisas à tona. Esse Epstein foi preso por acusações de abuso e tráfico sexual em 2019. Depois ele apareceu morto na cadeia. Alguns dizem que foi suicídio, mas outros dizem que acabaram com ele. Talvez essa é a ideia. Mas tudo veio à tona essa semana, demonstrando o lado sórdido, não da conspiração, da teoria da conspiração, mas da prática deste mundo, que envolve abuso e atrocidade contra crianças. Você se lembra deste assunto que foi levantado de prostituição infantil, de tráfico de crianças, pela senadora Damares, que é cristã e que é irmã nossa em Cristo. O pessoal desceu além dessa mulher e hoje está sendo evidenciado que ali é uma rota de tráfico. E aqui deixa eu fazer um parênteses para vocês, queridos pais, por favor, cuidem bem dos seus filhos. Não confie em ninguém. Não deixa com parentes, seu pequenininho, sua menininha bonitinha. Esses caras estão por aí olhando em todos os lugares, pedófilos estão olhando. E vocês que deixam seus filhos trancados num quarto, vendo rede social, você nem sabe o que eles estão vendo, com quem eles estão conversando. Para com isso, esse cuidado é seu e é meu. Pausa. Nós estamos falando da verdade e o mundo está fundado na mentira. O nosso presidente falou uma besteira, me permite corrigir isso. 90% dos cristãos, disse ele, depende de projeto de cesta básica e de coisas do governo de subsídio. Mentira! Não é verdade isso. Esses dias eu estava numa reunião de pastores em São Paulo, onde se menos usa os projetos sociais do governo é na sociedade cristã. Sabia disso? E
Isso é fato. E é índice de IBGE, porque esse pessoal, eu estava na igreja, na Aliança Evangélica Brasileira, reunidos, eles fizeram um levantamento do censo e perceberam nas comunidades onde o cristianismo imperava, havia menos sustentação e subsídio dos projetos do governo que sustenta muita gente. E agora o nosso presidente fala essa aberração, e eu fiquei muito envergonhado, porque 90%, então todos vocês aqui, se nós temos hoje 1000 pessoas, 900 de vocês são sustentadas pelos planos sociais. Isso é mentira. Pois bem, então como dá para trabalhar a justiça conjugada sem verdade? Mas a justiça também é atrelada com o amor. O texto de Oséias diz: desposar-te-ei comigo em justiça. E aqui ele usa a ideia do casamento com amor, casamento e justiça. Como tem isso a ver? Qual a relação da justiça com o amor, com o casamento? Deus descreve esse amor usando o termo de justiça. Trata-se de um amor comprometido. Meu irmão, um amor desposado em justiça é um amor que assume o compromisso de ser fiel e honrar o seu cônjuge. Então o amor não está desconectado da justiça. O próprio texto bíblico nos adverte isso. A justiça estrutura o amor. E por fim, esse texto aqui diz, vamos ler juntos bem forte, vocês estão aí juntos, vamos lá? Ele te declarou, ó homem. Três coisas aqui: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus. O coração da justiça é a misericórdia, porque a misericórdia impede que a justiça se torne fria, dura ou vingativa. Houve um juiz americano, não sei se vocês ouviram, ele julgando algumas causas, e ele era muito certinho, mas quando ele ouvia a situação, ele agia com misericórdia. É a forma de lhe tratar. Andar humildemente com o Senhor teu Deus é uma postura interior, e a humildade é esta visão. Então olha que interessante, a justiça regula as ações, a misericórdia regula as motivações, e a humildade regula o meu coração. Justiça distorcida, repita comigo, distorcida, fundamentada, conjugada. E agora nós temos a justiça encarnada. Eu queria aqui lembrar um pouco da história de redenção, porque se você conhece um pouco a Bíblia, você vai lembrar de Gênesis dizendo o seguinte: Deus criou tudo bonito, colocou o casal lá no jardim do Éden e diz: de toda a árvore do jardim vocês podem comer com liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque o dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Deus estabeleceu uma lei, uma ordem. O que aconteceu? Eles desobedeceram. Com a desobediência vieram consequências. E agora o Senhor, Deus providencia um plano para restaurar esse homem que se afundou no juízo. E aqui entra a história da redenção, porque Cristo veio ser esse. Então, primeiro, há uma orientação de Deus estabelecendo o que é certo. Segundo, o pecado quebra esse caminho. Terceiro, o juízo entra em ação, as consequências. Quarto, Cristo entra em nosso lugar. E cinco, Ele se torna a nossa justiça. A ideia que você tem que ter é assim: a lei foi quebrada, o juízo se manifestou e Cristo se tornou a nossa justiça. Por causa da desobediência, o juízo de Deus tinha que penalizar essa pessoa. Cristo assumiu isso. Olha o que o texto de Paulo aos Coríntios escreve: vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Jesus não veio para mostrar o que é justo, Ele veio para ser a sua justiça diante de Deus. Nós erramos, a conta ficou alta, a justiça dizia: alguém precisa pagar, e Deus respondeu: eu mesmo pago. E Jesus veio consertar o que estava errado. Na cruz, a justiça de Deus foi totalmente satisfeita, o pecado foi julgado, o pecador foi alcançado, e aquele que está em Cristo não vive tentando merecer a justiça de Deus, ele vive debaixo dessa justiça já garantida. Isso é um alívio tremendo para você e para mim. Na cruz Ele levou o castigo que era nosso, e na ressurreição Ele mostrou: está quitada a sua dívida. Jesus, olhando para você que crê em Jesus, Ele não vê o seu erro do seu passado, Ele vê a justiça de Cristo que foi cumprida na cruz.
Por isso que Paulo diz, Ele é a nossa justiça. Cristo é a justiça encarnada. Esta é uma visão jurídica. E fechando tudo isso, a justiça buscada. E aqui é tão gostoso lembrar de Jesus, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar a justiça não é apenas desejar que as coisas deem certo, e nem só denunciar o que está errado. Buscar a justiça é não se acomodar na coisa errada. Buscar a justiça é não normalizar o pecado. Buscar a justiça é não ser indiferente, apático ao sofrimento. Buscar a justiça é agir conforme a verdade. E buscar a justiça é uma prioridade que você deve perseguir. Jesus disse, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. A justiça, a régua é alta, querido. Não brinque. A palavra nos ensina a clamar por justiça. Tanto os salmistas dizem, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Outro salmista diz, sei que o Senhor fará justiça ao aflito. Jeremias diz, Senhor, vês a injustiça que sofro e faz-me justiça. A Bíblia me ensina a clamar e te encoraja a perseverar nesse clamor. E nesta ideia de clamar a justiça, você pode dirigir em 3 dimensões: na pessoal, na relacional e na social. Clamar e buscar a justiça pessoal é viver com integridade. Quando você anda na integridade, anda na obediência, anda na honestidade, anda assumindo as responsabilidades pelos seus atos, você está buscando a justiça pessoal. Quando fala na de justiça relacional, buscar a justiça relacional é tratar as pessoas com dignidade, independentemente da classe social dela, do poder aquisitivo. E é interessante isso, que às vezes você mostra uma certa aparência para ser mais bem aceito na sociedade. Todo crente deve tratar as pessoas indistintamente. Eu me recordo de trabalhar no atendimento da instituição bancária, e a gente tinha todos os tipos de pessoas que vinham ali no autoatendimento, e aqueles que são bancários sabem disso. E como você lida? Tem gente que... Uma vez eu atendi, essa situação foi muito interessante. Falei, a senhora vai entrar lá dentro, quer que tire a senha? Sim. A senhora é produtora rural? A nossa agência que eu trabalhava era só produtor rural. Falou, não, você não está me achando com cara de produtor rural? Eu falei, não é isso, minha senhora, é que essa agência só atende produtor rural. Então, não, mas e eu não posso ser, eu não posso ter fazenda? Eu falei, não, não é isso que eu estou falando. Ela entrou muito brava. Depois eu percebi que era uma pessoa bem colocada na sociedade. Eu fui muito polida e educada com ela, mas ela saiu do sério, porque ela queria ser distinta por causa do seu status quo. A justiça na dimensão pessoal, buscar na dimensão relacional, é defender o fraco e oprimido, é não se beneficiar da injustiça prejudicando qualquer pessoa. E na dimensão social, é denunciar o abuso e a corrupção nas instituições, na coletividade, é promover o bem comum na sociedade. Uma vez eu conversava com uma pessoa, falou, pastor, agora estou aqui na política da cidade, o que a igreja precisar, vocês podem nos procurar. Eu falei, querido, eu acho que tudo que você puder fazer pela sociedade de forma geral, ok. A igreja não vai usar canal político para se beneficiar a si própria, usar das regalias que ela pode ter. E vocês estão vendo os escândalos que as igrejas têm enfrentado por conta disso. Por isso que Amós diz, corra o juízo como as águas. Enfim, a justiça precisa ser buscada. Eu queria encerrar invocando essa imagem do leão e do cordeiro. Eu acho interessante porque o Senhor Jesus, quando ele veio, ele agiu como esse cordeiro, e ele foi manso, e ele ministrou graça, misericórdia. Mas haverá um dia que ele vem como o leão, e o leão tem uma visão bem diferente, é o lado firme do amor de Deus. E aí há uma ideia mais de juízo e de justiça. A espada, historicamente, ela sempre nos remete a isso. E eu queria lembrar de uma história do Velho Testamento. Lá pelos anos de 970 a 965, Salomão, antes de Cristo, Salomão era rei. E ele era jovem e ficou muito conhecido por pedir a Deus algo caro. Pediu sabedoria para governar com justiça. Certo dia, 2 mulheres simples entraram no palácio. Elas não eram da nobreza, eram pessoas que eram simples e não tinham testemunhas e não traziam provas, e trouxeram apenas uma dor e uma disputa.
Elas moravam na mesma casa e numa dessas noites, cada uma teve um filho, mas uma tragédia aconteceu. Durante o sono, um dos bebês morreu e no silêncio da madrugada, uma troca foi feita e um bebê morto foi posto no lugar do bebê vivo. E quando o dia amanheceu, começou o conflito. Esse filho é meu. E dizia uma, não, o vivo é meu, o morto é teu. Respondia a outra. E sem como provar quem é que estava falando a verdade, elas foram levadas diante do rei Salomão. E ele ouviu assim atentamente. E ele não interrompeu, não se apressou, apenas escutou. Então, para espanto de todos, ele disse, traga uma espada. E aí o salão ficou em silêncio. E cortem a criança viva ao meio e deem a metade para cada mulher. E antes que a espada se levantasse, algo aconteceu. Uma das mulheres gritou com lágrimas nos olhos, não, meu senhor, por favor, dê o bebê a ela, mas não o matem. E a outra fria respondeu, nem meu nem teu, que seja dividido. Salomão então se levantou e declarou, entregue esta criança à mulher que pediu para poupá-la. Ela é a mãe verdadeira, porque o verdadeiro amor prefere perder tudo, menos a vida a quem ama. Aquela cena, essa cena nos remete para algo maior, porque séculos depois, diante de uma humanidade dividida, foi apresentado um homem inocente, o Filho de Deus. Dessa vez a espada não deixou de ser usada, a lâmina caiu e o homem inocente foi sacrificado na cruz, não para revelar quem era justo, mas para tornar justos que eram ímpios. Esse é Jesus. Ele entregou a sua própria vida para resolver o problema do mundo. E ele mesmo declarou, aqui está quem é maior que Salomão. A justiça de Salomão revelou a mãe, mas a justiça de Cristo fez de você e de mim filhos dele. Quero convidar você a se colocar em pé. O reino de Deus é justiça. Qual é o desafio desta mensagem? Em que é que você deve aplicar? Primeira coisa, se você nessa noite sair daqui dando o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz, que foi a sua justiça, já é o suficiente. Segundo, viva uma vida coerente com a justiça do reino de Deus. Que a sua vida exale o bom perfume de Jesus e a justiça do Senhor seja manifesta lá no chão da fábrica, lá no seu escritório, lá na universidade, lá no condomínio, lá no bairro onde você vive. Terceiro desafio, clame pela justiça no nosso país. Esta canção fala que ruge o leão. Nós aguardamos de que a justiça de Deus seja manifesta. Vamos cantar? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça.
diante da majestade de Jesus. Obrigado, Pai, porque Cristo é a nossa justiça. Obrigado porque através do sacrifício Ele quitou o juízo que estava sobre nós, foi liquidado. Obrigado, Jesus, justiça nossa. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de justiça, de integridade, num mundo tão pervertido, num mundo de uma justiça totalmente distorcida. E por favor, que a tua justiça se estabeleça no mundo, que a tua justiça se estabeleça no nosso país, que a tua justiça se estabeleça nas nações da terra, e que o reino de Deus, o justo juiz, possa prevalecer. No nome de Cristo oramos. Amém.